Fala, Fala, meus amigos, pessoal entrando, emagrecimento parte 2. Vou entrando aí, pessoal. Fala, galera, boa noite. Boa noite, vamos falar um pouquinho sobre o que eu mais gosto de falar, né, sobre emagrecimento. A gente pode adentrar qualquer assunto aí que vocês acharem interessante também. Esperar o pessoal entrando. Estão entrando mais. Fala cá. Fala, pessoal. Gente, se alguém tiver dúvida, boa noite, Andréa. Se alguém tiver dúvida, pode ir mandando aqui, tá? Que a gente vai respondendo no decorrer da live, tá bom? Sei que eu tô abrindo caixinha de perguntas aí. O pessoal que tá acompanhando tá tendo umas perguntas bem capciosas, né? Boa noite, Cá. Ótimo domingo pra você também. Uma ótima semana pra gente, né? Fala, Isis. Tudo bem? Parei de tomar anticoncepcional, vou engordar? Andréia, nunca vi nenhuma relação disso, tá? A única relação que eu já vi na farmacologia é uma sinergia de anticoncepcional com um ganho de massa muscular, tá bom? O ganho de massa muscular fica um pouco prejudicado, mas isso é importante, gente. Não é porque é prejudicado que não vai acontecer. Você vai conseguir ganhar massa muscular, mas o tempo vai ser um pouquinho mais demorado, tá bom? Boa noite, Cá. Vamos lá, o pessoal tá entrando aqui. Fala, Isis, não tomou vinho esse final de semana, né? 100% no foco, hein? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Paloma. Obrigado pelo carinho. Fala, doutor Fernando. Boa noite. O pessoal tá entrando. Vamos lá. Boa noite, Cá. Tudo bem? E aí? Você também tá super focada nas lives, hein, Cá? Parabéns, tá muito bacana, tá espetacular. Teve um dia, acho que eu vi que você fez umas 3 lives, né? Surreal, viu? Parabéns, bem bacana. Gente, acho que a gente já pode esperar um pouquinho só. Combinei com o pessoal às 8 horas. Dá pra gente já daqui a pouco iniciar. Boa noite, Morato, tudo bem? Clown, né? Galera, eu sei que sempre surge dúvidas, né, sobre quando eu abro caixinha de perguntas, sobre, doutor, quanto que eu posso, que surgiu uma dúvida essa semana, quanto que eu posso comer de palmito, quanto que eu posso comer de pamonha, quanto que eu posso comer de arroz, quanto que eu posso comer de proteína? Fala, Tati, tudo bem? E é uma pergunta muito individual, gente. Toda vez que a gente monta uma preconização dietética, a gente monta sobre o seu peso. E olha só que interessante. Por isso que dieta pronta não faz sentido. Porque ela não foi calculada em cima do seu peso. Toda a preconização de um plano alimentar ele é calculado dessa forma. E se a gente vai mais além ainda, ele é calculado pelo tamanho da massa magra que você tem no corpo. Desconta a gordura, só calcula a massa magra. Então é uma pergunta muito difícil de a gente responder de uma forma sucinta, de uma forma engessada. Então, para o emagrecimento, o mais importante é que esteja em déficit calórico, né? E a quantidade daquele alimento que você relatou para o nutricionista que você realmente gosta, ele vai tentar encaixar dentro de um valor adequado para a sua necessidade. Tá bom? Deixa eu ver aqui isso. Vamos lá. Fê, tá difícil conseguir tomar a quantidade adequada esses dias de frios. Me ajuda. Cara, uma solução que eu traço comigo mesmo, né? É chá. Né? Toma chá quente. Toma cuidado com o chá. Isso é um ponto importante, gente. Existem 2 classificações de chá, tá? Os chás diuréticos e os chás relaxantes a nível intestinal. O diurético, ele vai aumentar o seu xixi. Já o relaxante intestinal, ele não tem essa característica de aumentar as idas no banheiro, né? A diurese. Então, o que você tem que se atentar? Quando toma um chá diurético, ele não vale como hidratação, porque você vai tomar e já vai fazer xixi. Agora, os chás relaxantes, e vou citar um exemplo para vocês, passiflora, valeriana, chás extratos de maracujá, camomila, são chás que relaxam a flora intestinal e eles valem como hidratação. Então, nesse momento
de frio, tenta adequar dessa forma. Coloca um pouquinho mais de chá durante o dia, pelo menos 1 litro de chá aí, mais 1 litro de água convencional e vai levando, tá bom? Gente, eu vou responder a pergunta de vocês, mas falando um pouquinho sobre emagrecimento, que a gente estava detalhando algumas coisinhas, né, que a gente falou muito na live de quarta-feira. Eu gostaria de falar muito sobre as quantidades, né, dos alimentos. E essas quantidades, então, elas são preconizadas de forma individual. Por isso que não existe fórmula engessada, não existe quantidade engessada para ninguém. Por isso que quando um casal de pacientes me questiona, doutor, pode ser a mesma dieta para mim e para minha esposa ou para o marido? Não pode, gente. As demandas, tanto do homem como da mulher, são diferentes. É claro que os alimentos eles vão se repetir nas duas dietas, mas as quantidades e o momento correto desse alimento se encaixar ou de ser ofertado são diferentes. Então presta bastante atenção nessa questão de quantidade. Então é muito difícil eu responder numa caixinha de perguntas para vocês, para um propósito de emagrecimento, quanto que eu posso comer disso. Às vezes tem pessoas que podem viver disso, né? Então é muito difícil. E esses dias eu recebi um questionamento de uma seguidora falando assim: doutor, eu posso comer lanche todos os dias, tá? Mas vamos puxar um pouquinho mais além. Se você pegar um McDonald's, todo mundo sabe que o McDonald's não é o melhor lanche, é um junk food, não é algo que a gente vai indicar de forma rotineira. Mas sim, você consegue emagrecer comendo um McDonald's todo santo dia? Se a dieta estiver alinhada para um déficit calórico, você consegue. Agora, isso vai ser saudável? É uma outra história. Você vai perder peso, você vai gerar um emagrecimento, mas vai ter alterações sim a nível sanguíneo, com aumento de triacilglicerol, com aumento de colesterol. Então nós temos que se atentar um pouco a isso. Então a quantidade do alimento, a quantidade calórica é de suma importância para o emagrecimento. Eu diria que é soberano, mas a qualidade alimentar tem que caminhar junto. Porque senão eu tenho emagrecimento, mas não é um emagrecimento saudável, porque eu tenho alterações de exames bioquímicos. Então nós sim conseguimos emagrecer comendo no McDonald's. Eu lembro que teve uma vez que um paciente, ele tinha um hábito de comer 3 lanches, gente, de McDonald's por dia. 3 lanches por dia. De início, o que nós, a nutrição, nós sempre direcionamos? É a mudança de forma gradativa. Então, um cara que está habituado a comer isso há muito, muito tempo, era prático, ele era caminhoneiro, ele passava ali, fazia frete, né, pensava, pegava e era rápido. E fazia parte do caminho dele. O que a gente elaborou com esse paciente? A gente diminuiu para 1 lanche e começou a montar lanche para ele levar. E daí no primeiro mês ele teve uma resposta muito, muito boa no emagrecimento. E depois nesse primeiro mês, como ele respondeu super bem, a gente foi lá e o lanche McDonald's não era mais todo dia. Era um dia sim, 2 dias não. Um dia sim, 2 dias não. Ao ponto que ele conseguiu desgarrar daquele alimento e conseguiu ter uma organização melhorada. Tá? Então, sim, se tem um exemplo para vocês que a gente pode emagrecer comendo lanche McDonald's todo santo dia, desde que a dieta seja alinhada para isso. Mas doutor, qual que é o risco de eu fazer apenas uma refeição por dia para o emagrecimento? Gente, para o emagrecimento, o risco nenhum. Se você conseguir se manter saciado durante o dia todo com uma única refeição, você não vai ter prejuízo em nada na perda de gordura. Você pode ter um prejuízo na questão muscular, mas porque a questão muscular tem que ter um fracionamento dietético, principalmente de proteína, 4 vezes ao dia, tá? Então pode ser que no tecido muscular não seja a melhor conduta fazer uma única refeição por dia. Mas para o emagrecimento, você não vai ter prejuízo nenhum, desde que você consiga se manter saciado. Porque não adianta, gente, a gente se apertar, fazer apenas uma refeição por dia, e depois chega à noite a gente quer comer até o pé da mesa e não consegue se segurar. Então nota que não é só a questão de você elaborar um plano alimentar pensando nas calorias. Você também tem que pensar na questão da saciedade. Por que nós nutricionistas gostamos tanto daquele nutriente chamado fibras? Porque as fibras aumentam muito a saciedade. E vocês podem fazer um teste em casa com vocês. Come uma banana singular, somente a banana. Faz um teste. Tenho certeza que daqui 1 hora você vai estar com fome novamente. Mas faz um teste agora comendo a banana e colocando aveia, que é riquíssimo em fibra. Se for farelo de aveia, mais fibras ainda. Você vai perceber que essa fome não vai vir depois de 1 hora. Ela vai começar a vir após 2, 3, 4 horas. Então a ideia da nutrição
é sim soberano a questão dos cálculos para o propósito do emagrecimento, mas também nós temos que fazer um fracionamento dietético ao ponto que fique acessível para esse paciente, que tenha uma aderência grande de paciente e que mantenha ele saciado por um bom tempo. É claro que quando a gente pensa no emagrecimento, muitas pessoas falam assim, mas eu tenho uma ansiedade muito grande, se eu começar a restringir a dieta, eu vou começar a ficar mais ansiosa ainda. Gente, faz sentido e não faz. O que nós, tá? Ansiedade se trata com psicólogo. Isso é bem evidenciado, tá? Isso não tem discussão. Mas como nós, nutrição, a gente consegue trabalhar com esse tipo de público, a gente começa a aportar mais fibras, mais proteínas na dieta desse paciente, ao ponto que mantenha ele saciado por um bom tempo, tá? Esses dias eu vi uma postagem, até eu puxei aqui ela para vocês, falando um pouquinho, gente, tapioca, né? Ou pão integral. Isso é um ponto muito importante que eu acabei de falar isso para vocês. A gente pode fazer a tapioca, a troca do pão integral por tapioca, da tapioca por pão integral. Não tem problema. O que a gente tem que entender, gente, é que eles se equivalem nas calorias, eles se equivalem na ingestão de carboidrato, mas eles se diferem em uma coisa que faz muita diferença. A tapioca não tem fibra, já o pão integral tem fibra. Ah, doutor, mas tem 5 gramas de fibra. Essas 5 gramas de fibra, equivalente a 20 calorias não digerível, vai ajudar você na sua saciedade. Então, nota que não é só as calorias que nós temos que se preocupar. Temos que pensar nessa questão de saciedade. Então, temos algumas soluções para deixar essa tapioca um pouco mais interessante. Você pode fazer assim, tapioca com um pouquinho de semente de chia na massa. Fica imperceptível na questão do sabor e você coloca um pouquinho de fibra. Um outro ponto, você pode adicionar ovos, você pode adicionar queijos, porque esse tipo de alimento, que são fontes de proteína e um pouco de gordura, também ajudam na questão da saciedade. Então nota, gente, que nós temos que fazer alguns manejos dietéticos para que você não tenha nenhuma fome nesse emagrecimento, tá bom? Que você se mantenha o mais saciado possível para que não ocorra aquelas escapadas durante o dia. Isso é um ponto importante. Então, quando vocês observarem alguma postagem, trocar pão francês por tapioca ou pão integral por tapioca, é elas por elas? Realmente, gente, no valor calórico, é elas por elas. Mas nós temos sim que se atentar na questão da saciedade. O que adianta eu comer uma tapioca com manteiga e só que daqui meia hora eu vou estar com fome? Tenho certeza que se você comer um pão integral com um pouco de manteiga, não vai ser meia hora que vai te dar uma fome, vai ser depois de 1, 2 horas. Então isso é de suma importância, a questão da saciedade. O emagrecimento a gente trata com saciedade. Lembra aquela ideia que nós tínhamos de dieta igual restrição, igual passar fome? Antigamente se trabalhava muito com essas terminologias. Toda vez que eu lembro de dieta, passar fome. Ainda a nutrição paga um preço muito grande, nós nutricionistas, por causa dessa teoria que foi se criado no passado. Hoje, gente, a ciência da nutrição ela se modernizou demais e ela está muito avançada. Então eu falo que hoje conceito de dieta é saciedade. O conceito de dieta não é comer pouco, é comer certo. E às vezes, por incrível que pareça, o comer certo é comer mais do que vocês estão habituados a comer. Por quê? Porque nós colocamos alimentos que têm um volume grande, mas uma densidade calórica menor. E isso é de suma importância. E eu sempre vejo algumas publicações. Eu, gente, sou apaixonado por pasta de amendoim. Mas nós temos que se atentar que a pasta de amendoim ela é fonte de gordura. E 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. E o que isso muda, Nutri? Pensa assim. Uma colher de sopa de doce de leite deve ter em torno aí de 70, 80 calorias. Uma colher de sopa de pasta de amendoim tem no mínimo o dobro. Consegue entender? Então, às vezes, algo que é vendido para vocês como fit, e na verdade não é questão que ele não é fit, ele até é. Mas se for quantidade por quantidade, procure outros alimentos que sejam mais interessantes e com valor calórico menor. E o que isso quer dizer? Que às vezes você está com aquela vontade de comer doce, você poderia comer no mesmo valor calórico, no mesmo equilíbrio, 2 colheres de sopa de doce de leite ou 1 colher de sopa de pasta de amendoim. E aí, qual vai ser a preferência? Eu que te dou esse livre-arbítrio.
Você vai falar assim, não, eu prefiro doce de leite. Não, ó, pasta de amendoim para mim é soberana, e eu vou comer a pasta de amendoim e pronto, acabou. Porque nós montamos uma dieta em cima das suas opções de alimento. É o que você gosta. Nós nutricionistas, isso que acaba tem uma confusão muito grande, gente. E eu entendo também que alguns profissionais acabam esquecendo um pouco dessa sua alçada. Por quê? Se você não gosta de alface, não sou eu, nutricionista, que vou te obrigar a comer alface. Eu tenho conhecimento suficiente para passar um outro alimento no qual você goste e que supra essa carência do alface. Agora, se você tem um bloqueio por alface e nem você sabe o motivo disso, você tem que procurar um psicólogo. É ele que vai tratar essa relação sua com o alimento. Nós preconizamos uma dieta em cima das suas particularidades na questão de palatabilidade, tá bom? Então sempre se atente, não é porque o mesmo valor calórico que o alimento deixe de ser interessante ou não deixe de ser interessante, tá bom? Eu vejo que uma grande confusão, e esses dias também eu tive duas pessoas que perguntaram sobre, doutor, qual óleo utilizar? Óleo de coco ou óleo de soja? O que acontece muito, gente, para a questão calórica, eles são muito similares, porque eles são fontes de gordura, né? São óleos, fontes de gordura. A diferença de gordura e óleo é que o óleo é líquido e a gordura é sólido. A diferença basicamente é essa, tá? Então assim, 1 grama de gordura é 9 calorias, tanto o óleo de coco como o azeite. Na questão de preferência, doutor, eu gosto de fazer minha alimentação com óleo de coco porque eu gosto daquele saborzinho do coco. Ok, opte pelo óleo de coco. Mas saiba que o azeite extra virgem para a cocção, ele é mais interessante. Mas aí, o que se propaga mais, que as pessoas acabam se confundindo, é que toda vez que a gente faz um estudo e a gente compara o azeite extra virgem e o óleo de coco, a gente compara ele, gente, uma quantidade pequena num grelhado, não é a imersão. Toda vez que a gente coloca em imersão, eles realmente têm os fatores negativos, mas mesmo assim o azeite extra virgem acaba sendo mais interessante, tá bom? Mas nunca vou pedir para vocês usarem azeite extra virgem para fritar uma batata frita. O que eu vou pedir para vocês? Pegar uma batata frita, batata e fritar na air fryer, tá bom? Então assim, às vezes surgiu muitas essas dúvidas sobre qual que é o melhor, óleo de coco. Não, o óleo de coco não é o melhor. O melhor óleo é o azeite extra virgem. Isso serve também para banho de porco. Mas doutor, por que isso surgiu? Gente, essas gorduras insaturadas, quando elas sofrem uma alta temperatura, a gente chama de ponto de fumaça. Toda vez que a insaturada quebra essa saturação porque ela atingiu um ponto de fumaça, você produz compostos tóxicos para o organismo. É isso que acontece. E como o azeite extra virgem é gordura insaturada, se criou um falso falatório que colocar em alta temperatura ia produzir substâncias tóxicas, tá? Primeiro, a primeira fritura com esse óleo não chega a essa alta temperatura, só vai chegar no requentado. Então, dificilmente a gente vai acabar utilizando dessa forma, tá? E uma outra forma, comparando um pouquinho, surge muito uma gordura que anda se falando bastante, que é a gordura do porco, que é uma gordura saturada, que em tese ela não entraria nessa quebra de saturação. Por que não entraria na quebra de saturação? Porque ela já é saturada. Ela não é insaturada e quebrou para ser saturada, ela já é saturada. O problema, gente, que gordura saturada tem uma limitação na dieta. E às vezes o paciente relata assim para mim: Felipe, eu quero usar banha de porco. Ok, você pode usar banha de porco, mas saiba que eu vou começar a diminuir a sua ingestão de carnes, a ingestão de frango, porque nesses tipos de alimento tem gordura saturada. Mas o que tem o problema na gordura saturada? Dentro da recomendação da gordura saturada, você não tem problema nenhum, o problema é o excesso. Quando você excede a gordura saturada recomendada para nós, seres humanos, né, você começa a produzir muito mais colesterol, você começa a produzir muito mais triacilglicerol. Isso acaba aumentando os fatores de riscos cardiovasculares, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com esses tipos de gordura, certo, gente? Então o vídeo foi bacana porque eu percebi alguns questionamentos sobre esses tipos de óleo e eu resolvi trazer aqui para vocês, né, nesse processo de emagrecimento, porque às vezes a gente fica se inventando, reinventando coisas que tem que fazer o básico.
E o básico, compra o azeite extra virgem, é soberano e acabou. E quando você for fazer algo em imersão, sempre use o óleo de soja mesmo, para uma fritura. Mais do que isso, não, joga o óleo fora, tá? Infelizmente jogar o óleo fora ou doa para fazer sabão, tá bom? Deixa eu ver algumas perguntas aqui, gente. A Isis, o whey isolado é muito diferente do normal, a grana tá curta. Isis, na verdade o que acontece? Você tem que saber interpretar o whey protein concentrado. O whey isolado, por lei, ele tem no mínimo, tá, 90% de proteína pura, de whey protein puro. Já o concentrado, ele pode variar de 50% até 80%. Então isso que a gente tem que entender, que às vezes se compra um whey protein concentrado, ele tem lá 70% de proteína, ok, mas as outras 30% é proteína do trigo, é proteína da soja. Não que não seja interessante, mas não é um bom produto, tá? Daí, o que você tem que procurar? Tem algumas empresas que elas colocam, por exemplo, lá 70% de proteína concentrada e daí ela completa os outros 30% com proteína hidrolisada ou isolada. É um baita de um produto, né? E com um preço mais atrativo do que o whey protein 100% isolado, que é no mínimo 90% aí de proteína pura. Na questão de indicação, para as pessoas que não tem nenhuma restrição à lactose, eu sempre indico o concentrado e indico algumas marcas, né? Posso até falar para vocês, gosto muito do whey da Vitafor, gosto muito do whey da Essential, gosto muito do whey da Dux, da Muscletec também. Então eu acabo indicando. Agora, pessoas que têm alguma restrição, alguma sensibilidade à lactose, eu indico sempre o whey protein isolado, tá bom? Carol, pode falar sobre dicas de emagrecimento pós-gravidez? Carol, dicas de emagrecimento pós-gravidez serve muito, cabe dentro do público no geral. O que você tem que se atentar é na questão da amamentação. Você está amamentando? Eu estou amamentando. Então não é momento de você pensar numa restrição calórica muito grande. Tem que ser algo mais gradativo. Você tem que entender que a sua demanda de produção de leite demanda do seu corpo uma produção calórica, uma ingestão calórica muito grande. Então a produção do leite tem uma necessidade calórica, uma necessidade de energia muito, muito grande. Então restringir a dieta é a mesma coisa que você restringir a sua produção de leite. Então toma bastante cuidado, tá bom? Então assim, tirando isso, eu não estou amamentando mais. Não tem dica individual para isso. Entra no público geral, emagrecimento, déficit calórico e qualidade alimentar. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, gente, para a gente retomar um pouquinho aqui. Fala Si, obrigado, viu? Gi, o problema é que as pessoas acham que por ser fit é poder comer sem culpa. Gi, eu sempre cito esse exemplo aqui no emagrecimento. O que acontece? A pessoa faz uma travessa de um bolo fit, e eu acho interessante as receitas fit, gente. Só que eu sou contra aquelas pessoas que usam a receita fit como escape, acaba escapando o tempo todo e não, em nenhum momento acaba gerando aquela saciedade ou aquela, no português claro, aquela matada de vontade do doce, né? Então, vira e mexe aparecem alguns pacientes que falam assim: nossa, doutor, eu fiz um bolo fit, de bolo de cenoura fit, e ficou uma delícia. Eu falei, quanto você comeu? Comi a travessa inteira. Aí eu faço um cálculo aqui rapidão, deu lá 1.500 calorias dessa receita fit, que ela comeu tudo. Eu preferia às vezes ter ido lá numa padaria, ter comprado um sonho, que era 500 calorias, matava a vontade desse paciente, e nota que é bem menos caloria do que ela ingeriu. Então nós temos que sim tomar cuidado com algumas receitas fit, não é porque é fit e é à vontade. E um outro ponto muito importante, gente, algumas receitas fit entram muito naquela história da paçoquita. Por quê? Tem paçoquita normal, que é um alimento fonte de gordura, fonte de proteína e fonte de carboidrato, tá? Tem os 3 macronutrientes ali. Quando você faz uma paçoquita diet, nós temos que entender que a paçoquita diet ela não foi pensada com um propósito de emagrecimento. E isso surge muito, uma dúvida muito grande das pessoas que acham que é porque a diet é melhor. Para o emagrecimento, gente, o melhor sempre é o light, tá? Não tem nada a ver. O light é 25% a menos pode ser de caloria, pode ser de açúcar, pode ser de carboidrato, pode ser até de sódio, mas é 25% a menos de um elemento. Já o diet é uma isenção desse elemento. No caso da paçoquita, voltando um pouquinho, a paçoquita diet ela foi desenvolvida
para diabéticos. Ou seja, restringiram o carboidrato dessa paçoquita, tiraram o carboidrato da paçoquita e inseriram mais gordura. E lembra que 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de carboidrato tem 4 calorias? Então quando você coloca mais gordura e tira o carboidrato, você está colocando mais caloria. Então quando você pega a paçoquita diet, ela não tem carboidrato, comparada à paçoquita normal. Só que ela tem mais calorias. Então nota que a paçoquita diet, ela foi desenvolvida para diabéticos e não para o propósito de emagrecimento. Então isso acontece também muito com essas receitas fitness. Elas tiram o carboidrato, tira totalmente o açúcar, mas coloca mais gordura. Faz lá uma receita que vai mais abacate, faz uma receita, gente, que vai 1 kg de amêndoas. Gente, amêndoas é fonte de gordura. Isso vai incorporar muito mais caloria do que você comesse um bolo de vó, bolo de fubá, um bolo de mandioca. Muito mais caloria. Então tome bastante cuidado com as receitas fitness, que às vezes pode ser um tiro no pé, tá bom? Isis, ômega 3, eu falei bastante sobre o ômega 3. O ômega 3 é uma necessidade que nós seres humanos temos. Eu falei na última live, né, bastante. É uma necessidade que nós seres humanos temos. Ele tem muitos estudos mostrando que ela melhora muito a função cognitiva, memória. Por quê? Porque nossos neurônios têm uma bainha chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina é formada de ômega 3. Então, se a gente ingerir ômega 3, na teoria mostra que essa bainha de mielina ela fica mais fortificada, melhorando as sinapses neurais. Isso é um ponto. O outro ponto, tem uma melhora no perfil de colesterol principalmente, um aumento de colesterol bom, que é o famoso HDL, né? E também tem alguns estudos que mostram que ela regula melhor o triacilglicerol. Um outro estudo da ômega 3 para a performance física é que ela favorece a recuperação muscular e também tem alguns estudos para emagrecimento que mostram que o ômega 3 ativa, sabe aquela gordurinha que vocês mulheres se incomodam muito, o famoso culotinho, né? Ela ativa muito o receptor da gordura aqui lateral, ou seja, favorecendo a perda de gordura nessa região. Então ela tem inúmeros benefícios e sim, nós temos que ingerir. Doutor, mas quando eu como peixe durante o dia, preciso de ômega 3? Não tem necessidade. Eu tenho uma prescrição aqui de forma rotineira, tá, gente? De passar ômega 3 para os meus pacientes. Mas eu sempre sinalizo, se você já come, se no dia você comer peixe, não tem necessidade, tá bom? Ana, será um prazer te atender, viu? Obrigado aí pela confiança. Simone, vou deixar a live no feed sim, pode deixar. Carol, tâmara é muito calórico. E é bacana, né? Porque é uma pergunta muito rasa. Por quê? Depende do que você está comparando, né? Porque assim, a questão calórica é sempre a questão da quantidade e depende com qual alimento você está comparando. Vou citar um exemplo para você. Uma paciente esses dias me questionou, doutor, adoro comer tâmara. E eu passei para ela à tarde um conjunto de frutas com uma proteína e tudo mais. E daí uma banana equivale a 40 gramas de tâmara. 100 gramas de banana equivale a 40 gramas de tâmaras. Nota que é o mesmo valor calórico. Então é tudo questão de encaixe. Mas se você for olhar, 100 gramas de banana, 100 gramas de tâmara, 100 gramas de tâmaras é muito mais calórico que 100 gramas de banana. Tá bom? Então se for puxar as frutas, é uma das mais calóricas. Mas dá pra gente encaixar dentro de um porcionamento. Tá bom? Paloma, suco de laranja posso tomar no emagrecimento? Paloma, pode sim, desde que esteja adequado o cálculo nutricional. Só que, pensa comigo, se eu coloco o suco de laranja, e normalmente a gente usa de 3 a 4 laranjas para fazer um copo de suco convencional, eu tenho que reduzir a ingestão dos outros carboidratos, tipo arroz, feijão, mandioca, batata doce, macarrão. Então, às vezes, o que eu falo para o meu paciente? Você prefere tomar suco ou prefere comer mais arroz? Ah, doutor, eu prefiro comer mais arroz. Ok, então eu tiro o suco, deixo uma hidratação convencional, pode usar água com gás, gelo de limão, pode usar água normal, pode sim ingerir líquido junto com sólido, desde que você não tenha nenhum tipo de refluxo, tá? Então a gente consegue incorporar. Então eu deixo aberto para o paciente. Eu falo assim, o que você prefere? Você prefere comer mais arroz e feijão ou tomar um suco de laranja? Tá bom? E na maioria das vezes, as pessoas sempre preferem alimentação sólida. E eu prefiro até que façam um pouco mais de alimentação sólida, por a mastigação também ajuda nessa questão de saciedade.
e daí eu coloco uma laranja como sobremesa. Aí a gente mata a dieta, porque fica muito prazeroso, come um pouco mais de arroz e feijão, come carne, come os legumes e ele finaliza com alguma sobremesa bem interessante aí, tá bom? Surgiu uma pergunta aqui, deixa eu ver, gente. Uma pergunta sobre proteína de porco. Gente, tá numa crescente muito grande hoje falar um pouquinho sobre a carne suína. Eu gosto bastante. Mas aí, como eu gosto bastante nas dietas de trabalhar com uns cortes mais magros, filé de frango, filé de peixe branco ou carne bovina, cortes magros de carne bovina, tá, gente? Patinho, alcatra, mignon, coxão mole também entra, maminha também entra. E esses cortes magros na carne suína, a gente consegue encontrar aonde? No lombo e no mignon suíno. Então, se você fizer a troca do lombo ou do mignon, ou da carne bovina ou frango por lombo ou mignon suíno, você não vai ter prejuízo nenhum. Pelo contrário, vai ter só benefício, tá? É uma carne magra e com uma ingestão proteica bem interessante. E foi o Feliciano que fez essa pergunta, um paciente de longa data comigo. Gente, o que vocês têm que entender que o nosso intestino, ele não interpreta alimento, ele interpreta o que? Nutriente. Ou seja, se você come carne de porco, come frango ou come peixe, o seu intestino vai entender como proteína. E no português, claro, gente, ele está pouco se lixando se vem do frango, do peixe ou da carne bovina. Ele entende como proteína e começa toda a cascata de metabolização, digestão, absorção. Tá bom? Então, se atentem bastante a isso. Por quê? Porque às vezes a gente faz algumas restrições e eu sempre recebo alguns relatos negativos, gente. Isso é muito triste. Da pessoa, do profissional da área da saúde falar assim: você não pode comer arroz, mas você pode comer batata doce. E daí essa pessoa, com certeza, ela pulou da aula de fisiologia digestiva. Por que ela pulou? Porque o nosso intestino ele vai entender os dois, arroz ou batata doce, como carboidrato. Ou seja, dê a opção para o seu paciente. Ele pode comer arroz e pode comer batata doce. Fica ao critério dele. Porque para a questão digestiva, para a questão intestinal, isso é apenas nutriente, carboidrato. Tá bom, gente? Galera, muito obrigado pela live de hoje. Foi bem bacana falar com vocês. E quarta-feira vou fazer um convite bem bacana para vocês. Por quê? Eu estou falando bastante sobre emagrecimento, é algo que eu gosto muito de conversar. É o meu carro-chefe hoje na clínica, né, sobre emagrecimento. E sempre surgiu aquelas místicas de dietas do ponto, dietas do tipo sanguíneo, dieta da lua, dieta, sei lá, da avó. E eu vou trazer para vocês algumas dietas que não tem fundamento nenhum na ciência e que foram preconizadas e propagadas por muitos gurus por aí. E vai ser uma live bem interessante, tá? Na quarta-feira, live sobre emagrecimento, trazendo essas dietas para a gente conversar, ter um bate-papo junto, se isso realmente faz sentido ou não, tá bom? Vou conversando com vocês durante a semana e quarta-feira espero todos vocês às 20 horas. Gente, boa noite, boa semana, vamos conversando. Todos os dias vou abrir a caixinha de perguntas, é um compromisso que eu tenho com vocês e podem mandar perguntas. Vocês estão vendo que eu estou respondendo as perguntas mais capciosas possíveis, né? Pode mandar, tamo junto. Boa noite, meus queridos.